Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. É um prazer estar aqui toda quinta-feira. E hoje a gente vai falar de um assunto que incomoda o povo, né? A comilança da Páscoa, né? O detox. A gente fala normalmente do detox, Diego, no final do ano. Mas se tu for parar para pensar, quando a gente tem uma comemoração, porque na Páscoa todo mundo se encontra, né? As famílias almoçam junto, aí rola aquela comilança para as crianças, aqueles chocolate, aquelas cestas, sobremesa. Se tu for pensar, esse detox que a gente fala anual de final de ano, se a gente fosse ter um pouco de consciência, a gente precisaria ter ele durante o ano muitas vezes. Porque se você for pensar, muitas vezes rola comilança. E não precisa ser só uma comemoração importante, tipo Páscoa, Natal, Dia das Mães, enfim. Se você for ver, às vezes, no churrasco do domingo, cada um traz uma sobremesa. E aí, o que acontece? Eu sou contra essa história que a gente tem que fazer jejum disso, abrir mão daquilo, não vamos mais comer tal coisa. Eu, particularmente, sou contra. Sei que tem pessoas que defendem. Mas eu acho que com equilíbrio a gente consegue se dar bem com a balança, se dar bem com o nosso corpo, né? Por exemplo, ontem fui numa janta, fui num rodízio de pizza, por exemplo. Hoje eu vou tentar não comer glúten. De manhã eu vou comer ovos, de meio-dia eu vou comer proteína, bastante salada, né? Vou tentar comer mais fruta, tomar mais água. De noite, em vez de comer um sanduíche, vou comer uma sobra do almoço ou vou comer lá um omelete, né? Eu acho que se a gente fizer essas escolhas mais inteligentes, Diego, a gente consegue sim fazer o quê? Fazer com que o nosso corpo fique bem e a gente fique bem com ele, né? Sem cortar nada. Eu sou a favor de o equilíbrio. Todo dia um pouquinho, porque a gente fica mais feliz também, né? Boa, vamos lá falar esse detox de Páscoa. Até tinha um memezinho circulando na rede social dizendo, né, qualquer festividade que envolva Jesus eu ganho 5 quilos, né? Nasce Jesus, é panetone, é festa, é aquela comilança, vem mais uns quilos na balança. Ressuscita Jesus, mas não é culpa de Jesus não, e sim da sua gula. Então fala, excessos e sinais aí do corpo quando a gente fala desse equilíbrio sem culpa. Só aproveitando esse gancho que tu colocou aí dos 5 quilos a mais, quando a gente é mais jovem, gente, se você fica 2, 3 dias meio que de jejum, assim, comendo pouquinho, você já volta pro seu peso normal. Agora, as mulheres, pega lá o ganchinho da menopausa. Gente, às vezes a gente precisa 1 mês de atividade física, sem excessos, sem doce, sem nada alcoólico, porque o álcool engorda muito. Uma tacinha de espumante te mata a semana inteira, tá? Para você chegar no final do mês, subir na balança e ter 500 gramas a menos. Daí é assim, é muita decepção, porque eu não. Mas existe uma associação muito forte, Diego, da comida com o nosso emocional. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Agora eu vou dizer o seguinte, quando a gente come muito doce, o que acontece, Diego? O nosso corpo, ele dá sinais. A digestão fica mais lenta. Pode perceber se nessa semana aí a gente não fica bem mais cansado. Por quê? Porque o corpo precisa de muito mais aporte para metabolizar o açúcar. E aí, ele pegando isso para metabolizar esse açúcar, ele deixa de jogar na tua energia para o dia a dia. Então, você está usando a tua energia para digerir uma coisa que você não precisava ter comido em excesso. E aí você fica sem aquela energia para trabalhar, sem disposição. As mulheres tendem a ficar mais inchadas, principalmente na região dos braços, na barriga, nas pernas, tá? Tem aquela sensação de estufamento. Algumas pessoas, por conta do excesso, têm dor de cabeça. Outras pessoas se queixam de ter intestino preso. E o pior de tudo é que o doce, ele está muito associado à abstinência, tá? Tem um meme que diz assim, que o doce vicia 6 vezes mais do que a cocaína. A gente nem sabe se isso é verdade ou não. Mas se você pensar na síndrome de abstinência que você tem, se hoje de meio-dia você almoçar e comer sobremesa, amanhã você vai almoçar e você vai querer a sobremesa também.
Então, o nosso corpo, ele cria uma dependência do açúcar, né? Então, por isso que eu sou a favor de comer um pouquinho de tudo, sempre, né? Porque quando você não come, o corpo, aí sim ele faz um efeito rebote. Bom, Fer, a pergunta, o organismo ele faz um detox natural, é possível? Sim, existe isso, tá? A gente não precisaria fazer detox se a gente tivesse aquela alimentação dos homens das cavernas, né? Que eles caçavam para comer, comiam frutas, enfim, não tinha industrializado, não tinha gordura trans, não tinha embutidos. Porém, no mundo que a gente vive hoje, só esperar pelo corpo fazer a parte dele é a gente diminuir anos na nossa vida. Então, quanto mais suplementado você estiver, melhor o seu corpo vai trabalhar e ativar esses processos naturais. Eu gosto muito, Diego, de indicar 3 chás. A silimarina, que você também pode encontrar com o nome de cardomariano, a alcachofra, que ela vai fazer uma eliminação de toxinas, diminuir gorduras, diminuir aquela sensação de peso depois de comer, melhorar a digestão. E gosto de indicar também o dente de leão. O meu preferido de todos é o dente de leão, o meu queridinho, porque ele ajuda a eliminar toxinas e também ajuda no inchaço. E para nós mulheres, muitas vezes é mais inchaço que a gente tem. O corpo responde rápido. Você come pizza ontem de noite e hoje de manhã você já acorda que você não fecha o botão da calça. Exatamente assim. A mulher ela é mais sensível, percebe mais. E esses 3 chazinhos, eu gosto sempre de ter em casa. E aí você vai pegar lá um punhadinho de dente de leão, um punhadinho de cardomariano ou silimarina, que atende pelo mesmo nome. E quando você for pegar a alcachofra, você vai pegar menos da metade do que você pegou dos outros 2. Porque a alcachofra é bem amarga. Tá? E aí você vai botar aquilo na boca, você não vai conseguir tomar. Então eu sempre digo assim, ó, esse chazinho é um coringa que a gente tem que ter para essas situações. Eu faço muito, por exemplo, depois do almoço, quando tem muita comilança, depois da janta, já faço uma jarrona grande, porque daí todo mundo se serve. Porém, Diego, ele não é tão concentrado como se a gente fosse fazer esses produtos em cápsula. Por quê? Quando a gente compra esses produtos, quando eu compro fitoterápicos já do meu fornecedor, eu já compro o extrato seco da planta. Então, eu já compro a parte da planta que faz efeito. Então, por exemplo, esse chazinho que eu gosto de tomar na minha casa, eventualmente, quando tem muita comilança, para mim fazer um bom detox, eu precisaria de uns 3 meses de chazinho todos os dias depois do almoço, depois da janta. E com a cápsula, você faz um detox de 14 dias, 2 vezes por dia. Então, ele é mais rápido, porque ele é mais concentrado. E quando a gente fala em detox, a gente não fala em detox só em comilança. A gente fala em detox para tirar tudo aquilo que não faz bem para o nosso corpo. Por exemplo, venenos, né? Ah, eu não sou agricultora, mas esses dias... Mentira, faz tempo. Esses tempos atrás, eles fizeram exames de sangue lá em Porto Alegre, em algum lugar específico, Assembleia, eu acho que foi na Assembleia, para ver quem que tinha resíduos de toxicidade no corpo. E muita gente apareceu glifosato. Como que essas pessoas que não trabalham com esses produtos, no caso de agricultura, tem glifosato no sangue? Porque está no alimento. Então, a gente ingere as coisas e a gente não sabe. Outra coisa, o alumínio. Ah, mas eu não cozinho com panela de alumínio. Mas você almoça fora. E a gente não sabe, né, no restaurante, que tipo que ele usa de utensílio para preparar comida, ou a gente compra muita coisa industrializada. Então, quando a gente fala em detox, a gente não está falando só detox alimentar. Claro que nessa situação aqui sim, mas o detox é um termo muito amplo,
que ele vem lá do agrotóxico, ele vem lá do veneno que você passa de noite para não ter mosquito dentro de casa, que a gente acha inofensivo, ele vem do conservante que está no embutido, que está lá nas porcarias que a gente compra para as crianças, nos corantes, a gente acaba comendo junto. Então, abre um leque muito grande, né, dos alumínios, das exposições. Então, abre um leque muito grande. A gente não pode falar que o detox ele se resume só ao alimento. Então, como a gente não consegue cuidar tudo, a gente tem opções, ou o chá, ou a cápsula, que é uma boa alternativa, eventualmente, para se usar. Fer, então seriam dicas naturais aí pós-Páscoa também, para o nosso ouvinte, para a grande audiência desse momento? Então, vamos lá. Todo mundo gosta de um segredinho caseiro, né? Eu também gosto. Então, olha só. Uma coisa que eu acho que funciona muito bem para a gente fazer, eventualmente, 15, 20, 30 dias, que ajuda a desintoxicar, é a água morna com meio limão espremido de manhã em jejum, tá? Isso ajuda bastante. Acaba acidificando um pouco o nosso corpo e acaba tirando aquela vontade, aquela gula do doce, aquela gula por comida. Outra coisa também que eu gosto de indicar, que eu acho bem válido, é uma colher de sopa de vinagre de maçã na água de manhã em jejum. Então, pode optar por uma coisa ou pela outra, né? Quem está pós-comilança também, ó, se atente para tomar mais líquido, tome bastante água, que a água ajuda, né, a liberar as nossas toxinas, ajuda a reduzir o inchaço, preferir uma alimentação mais leve por alguns dias, mais folhas verdes, menos açúcar, menos industrializado, utilizar os chás naturais, como a gente falou. Quem quiser complementar pode colocar lá um gengibre, um hortelã, um chá verde. Em casa, eu tenho uns 15 pacotes de chá. E aí, de acordo com a situação, a gente vai escolhendo. Hoje eu vou fazer um blend, que no caso seria uma mistura, né? Usa esse nome chique para falar mistura. Hoje eu vou fazer um blend de digestivo. Hoje eu vou fazer um blend para melhorar o sono. Hoje eu vou fazer o blend do detox. E assim a gente vai misturando, né? E tem que ter muito cuidado, né, Diego, com os chás também, porque tem uns que são melhores consumir depois do almoço, outros que são melhores consumir depois do jantar. Então tem aí um certo cuidado, porque daqui a pouco vai tomar cidreira depois do almoço, de tarde não vai trabalhar bem. Ou vai tomar gengibre, ou sei lá, alecrim, de noite não vai dormir bem. Então tem esse certo cuidado. E a gente faz um blend aqui de informações. Então, como também controlar aquela vontade, sabe? Aquela vontade louca de comer um docinho. Tem como fazer? Então, olha só. Existem 2 fitoterápicos que eu particularmente gosto muito, que é a gimena e a garcínia, tá? A gimena e a garcínia, eles ajudam a diminuir aquela compulsão, aquela vontade louca de comer doce. Só que, como são produtos naturais, eles precisam ser consumidos uma cápsula de cada 2 vezes ao dia, no mínimo 60 dias. Por quê? Porque você vai aos poucos tirando aquela dependência de açúcar do teu corpo, tirando aquela vontade de açúcar do teu corpo. E tem uma outra questão, Diego, que também eu sempre falo, a gente quando fala de vontade de comer, associado também ao emocional, já vou entrar na outra pergunta que a gente ia comentar ali, a ansiedade, o estresse, o aumento do cortisol, tudo isso que a gente vive hoje nesse mundo moderno, agitado, ele está muito relacionado com a nossa compulsão alimentar. Muitas vezes, aquele prazer de comer um chocolate, ele está relacionado com o tanto que tu trabalhou, né? Então hoje eu mereço. E é verdade, e por que não a gente não merecer? Eu acho super certo. Só a gente tem que ter um equilíbrio e cuidar e tentar não associar, né? Então, sempre é importante você verificar se daqui a pouco essa vontade exagerada de comer doce, o gatilho dela não está na tua ansiedade, no teu estresse, porque daqui a pouco, se você for tratar na fonte a causa disso, essa vontade exagerada de comer doce tem que ser tratada uma ansiedade. Essa até é a pergunta, o emocional, ele está relacionado com aquela compulsão por doces? Muito, muito. Eu noto que quando eu tô mais acelerada, eu já gosto bastante de comer doce, tenho que me cuidar, por isso que eu tomo muito chá. Mas assim, ó, eu percebo que quando eu estou mais acelerada,
eu fico com mais vontade de comer doce e a minha alimentação fica mais desequilibrada. Outra coisa também, Diego, que eu acho bem importante a gente comentar, o sono de qualidade. Pessoas que não dormem bem, elas vão ser mais ansiosas durante o dia e vão ficar mais agitadas e vão comer. A qualidade da comida, ela acaba sendo pior. Porque tudo que enxergar ela vai comer. Porque o sono, ele faz o quê? Ele repara o teu corpo de noite para no outro dia você levantar bem, descansada. Agora eu vou dar mais uma dica de saúde natural aqui, que as pessoas podem fazer em casa, que também melhora muito a qualidade do sono, que eu aprendi há pouco tempo. Vou trazer cientificamente como funciona isso num próximo programa para a gente não se estender. Mas quem tem dificuldade de dormir à noite, experimenta pegar uma xícara e colocar meia xícara de leite de coco, adoçar com mel e aquecer uns 30 segundinhos no micro-ondas e tomar isso antes de dormir. Tá? Que ajuda muito. Claro que se associar um ômega 3, vai se acordar mais descansado ainda. Mas experimenta fazer essa dica. Quem aí tá com problema de insônia, não tá dormindo bem, vai por mim, depois me conta. E a questão da ansiedade, Diego, eu gosto muito de associar o floral. O floral de Bach, ele tem algumas coisas bem peculiares nele, né? São 38 flores e cada flor trata uma coisa. Uma flor trata a nossa enrolação, outra flor trata a nossa impaciência, outra flor trata a nossa não aceitação com o nosso peso, com o nosso corpo, outra flor trata a ansiedade. Então aí a gente tem no floral, a gente tem um grupo de flores que atuam na compulsão alimentar. Como que eu acho que funciona melhor? 30 gotas em 500 ml de água que a pessoa vai consumindo ao longo do dia. Ah, mas eu não estou ansiosa. Mas vai tomando o floral e na água, que quando você tiver motivo para ficar ansiosa, o floral já está fazendo efeito. Porque a gente pensa assim quando a gente levanta de manhã. Ah, nem vou tomar porque eu estou bem. Aí chega lá perto de 2 horas, 3 horas da tarde, a gente está ansioso, a gente está nervoso, a gente está comendo tudo que a gente enxerga pela frente. Então a gente tem que começar o planejamento de manhã. Ah, mas eu não vou comer ovo hoje de manhã, não vou fazer uma panqueca, não vou fazer um omelete, porque eu nem tô com fome, então nem vou tomar café. Aí quando você for jantar, você vai comer tudo o que você não comeu, que você não se planejou. Então, a vida da gente precisa de planejamento todos os dias. A questão do doce também. Por quê? Porque a válvula de escape da nossa ansiedade é o doce. E uma outra coisa que a gente precisa falar é que se o intestino também não estiver bem recrutado de soldadinhos lá, você vai comer e você não vai ficar saciado nunca. Por isso que o intestino, a relação de cérebro-intestino, ela é muito forte. Quando a gente pensa em fazer uma dieta, a gente tem que pensar em 2 coisas. A minha cabeça tem que estar boa, e o meu intestino também. Claro que um bom acompanhamento, um bom profissional, uma boa suplementação, mas os pilares do emagrecimento é intestino, controle de ansiedade, estresse e sono. Se a gente conseguir organizar esses 3 pilares, a gente consegue emagrecer ou então, para nós mulheres pós-menopausa, se manter, quem sabe. Fer, quem ficou com alguma dúvida, curiosidade, além de poder assistir novamente e reprisar aqui o nosso programa, qual é o endereço, como é que faz para falar com vocês? Então, Diego, a gente está localizado em 2 endereços, aqui na Júlio de Castilhos, onde a gente tem a farmácia de manipulação, onde a gente tem, né, os florais, as homeopatias, os dermocosméticos, as fórmulas personalizadas, né? Também nós temos uma licença especial para manipular o minoxidil oral, que é um produto hoje que está sendo muito usado por prescritores na queda de cabelo, né? E lá na Saúde Center Clínica a gente tem uma farmácia bem completa também, uma drogaria, que temos também a farmácia popular. Os nossos telefones para contato são 33443000, 99921-3290, que esse é o WhatsApp, 99921-3290, e em breve a gente vai anunciar aí
a inauguração da nossa loja nova no centro, da nossa farmácia de manipulação no centro, né? Quinta-feira que vem, quem sabe? E ficamos aí Tem novidade e tem coisa boa chegando quem aí. Sabe? Vamos aguardar com calma. Estamos na expectativa, é isso? Né? Quinta-feira que vem estamos aí com mais dicas de saúde. Valeu, Fer. Obrigado pela visita, pela participação.